Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Campo Sociológico. Eu sou Assis de Amaral e eu criei esse canal para juntos compartilharmos a promoção da sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto pensamento, enquanto forma de estruturação desse pensamento para poder compreender as nossas relações sociais e assim contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais próspera, uma sociedade cada vez mais íntegra, cada vez mais, enfim, uma sociedade que dependendo do contexto, a gente deseja que fosse, tá bom? Então, eu queria, a partir de já, convidar você a se inscrever no canal, ajudar esse canal a crescer. Queria pedir a você para curtir o vídeo, curtir esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário com críticas e sugestões, e assim vai ajudar o canal a crescer. No último vídeo, a gente falou sobre a ação social de Max Weber. Nós vamos continuar com Max Weber, mas desta vez prosseguirmos com a ideia de ação social, mas pensando qual é a ideia de Max Weber, qual é a abordagem de Max Weber sobre o conceito de Estado. O que é Estado para Max Weber? Esse é um tema fundamental nesses tempos em que notamos várias crises de representação política e com a evolução cada vez mais crescente, o desenvolvimento cada vez mais crescente da extrema-direita, de pessoas que se colocam como antissistema, e pensar o Estado, ele torna-se fundamental. Por isso eu penso que a contribuição de Max Weber pode ser útil para dar algumas pinceladas, né, dar alguns tópicos especiais sobre a sua concepção de Estado, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever ao canal. Mas antes de falarmos do Estado como ele é, como eu disse no último vídeo, que vocês vão ver aqui na descrição, o Max Weber é um teórico, é um pensador, é um sociólogo muito minimalista, né? Ele define as suas categorias de análise antes de implementá-la de uma forma para nos mostrar o que ele está querendo dizer, ou o que o sociólogo está querendo dizer ao dizer algumas coisas, né? Por isso é muito importante a gente sempre prestar atenção nas categorias analíticas, porque elas é que são o fundamento da sua sociologia, que é uma sociologia compreensiva, que aliás é o subtítulo da obra Economia e Sociedade, uma obra posta que eu mencionei na aula anterior. E nessa mesma obra a gente vai continuar com ela para falar sobre a noção de Estado, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais que Max Weber aborda, né, mobiliza para poder pensar o construto social, o artefato social político, que é o Estado, né? Esses dois conceitos, que podemos chamar aqui de entre vários, mas vou eleger alguns que me parecem estar mais diretamente ligados com a noção do Estado de Max Weber, que é a relação comunitária e a relação associativa. Esses são tipos, formas, né, na verdade tipos de ação social, de relações sociais, que é o tema que eu desenvolvi no vídeo anterior. Então ele faz uma distinção entre relação comunitária e relação associativa. Uma relação social denomina-se, diz ele, relação comunitária, quando e na medida em que, se você for anotar esses dois termos, quando e na medida em que, Max Weber aqui está na ideia de processo histórico, tá bom? Não é uma coisa fixa, não é uma coisa dada, é um processo histórico, mas também uma construção situacional, enquanto o curso normal da relação social. Enquanto a relação social está ocorrendo, dá-se as construções dessas construções analíticas que ele apresenta aqui, né? Então, por isso ele diz que uma relação denomina-se relação comunitária quando isso ocorre e na medida em que, no processo da relação social, a atitude na ação social, né? A atitude, nosso comportamento no contexto da ação social, aquela ação que tem vista o outro, né? Repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer afetiva e emocionalmente o mesmo grupo. O que a gente entende aqui? É que uma relação comunitária ela tem mais a ver com a ação social determinada pela emoção, né? Determinada pelos afetos, determinada pela nosso envolvimento emocional, mas também determinado pelos costumes, né? Esses dois, a relação comunitária ela é mais ligada aos costumes e os afetos, não necessariamente aos fins, né? Então, essa relação comunitária ela é subjetiva a partir do momento em que é o próprio agente que representa a sua atitude enquanto tal dentro dos pressupostos colocados pela própria condição da relação social, pela própria ordem de relações sociais, né? Vou falar mais um pouco dessa ideia de ordem, pela própria ordem das relações sociais. Então, aqui temos o primeiro conceito que Max Weber vai chamar para si, que é a ideia de relação
comunitária. Vou repetir, denomina-se relação comunitária quando e na medida em que a atitude na ação social repousa no sentimento subjetivo, no sentimento a partir do agente, na relação que se estabelece dentro do grupo ou em relação aos outros agentes. Está um barulho aqui, vocês podem me desculpar por isso, né? Mas acho que isso não vai influenciar a nossa aula aqui, em que a atitude repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer afetiva e tradicionalmente ao mesmo grupo, né? Então está claro aqui, a partir, para quem assistiu a aula anterior, o vídeo anterior, eu vou recomendar que você pare e vá assistir o vídeo anterior para poder entender o que está me trazendo aqui. Então, o pertencimento de uma relação comunitária, ela tem em vista os costumes e os valores que a gente carrega conosco, e através delas as nossas atitudes são determinadas por esse mesmo valor, por esses mesmos costumes, tá certo? Então, para distinguir, ele vai dizer que denomina-se relação associativa, e isso é fundamental para a nossa noção do Estado que vamos discutir a seguir, por isso é preciso prestar atenção, e denomina-se relação associativa quando e na medida em que, não pode esquecer esses dois termos, né? Quando as coisas se dão, mas também no processo através do qual essas coisas se dão, principalmente nos processos nas quais essas coisas se dão, porque as coisas se dão no contexto apenas as coisas se dão, né, no processo em que elas se dão, não necessariamente algo dado, algo já adquirido, não, é um processo, né, é uma coisa situacional construída dentro das relações sociais, tá bom? Então, na medida em que a atitude na ação social, repousa num ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados, com referência a valores ou fins, né? Como caso típico, pode repousar especialmente num acordo racional por declaração recíproca. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber que a ação comunitária, a relação comunitária, é uma relação orientada pela tradição, pelos costumes, determinada pela tradição e pelos costumes, mas também pelos afetos emocionais que a gente tem, enquanto a ação associativa, ela é uma ação orientada, determinada pelos fins e pelos valores. No entanto, trata-se de ações racionais, né? São ações racionais, são ações determinadas, são atitudes, ações determinadas racionalmente com relação aos valores, aos nossos valores e princípios morais que a gente se orienta, mas também para os fins. Muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, a partir de uma perspectiva de interesses racionalmente motivados, tá bom? Então, não sei, eu acho que está bem claro aqui esses dois conceitos que são fundamentais para compreender a noção de estado de verba. Mas vamos avançar. É preciso colocar, então, a ação social, essas duas ações, né, a ação comunitária, vamos lá, é preciso colocar, na verdade, a relação associativa no contexto de uma ação racional. Porque elas têm em vista, a relação associativa, ela tem em vista a atitude que repousa no ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados com relação a valores ou fins. Então, essas ações, essa relação associativa são baseadas, são orientadas, são determinadas, são caracterizadas por uma ação racional. Quer dizer, ela é uma ação racional orientada de maneira racional referente a valores, pela crença no compromisso próprio, né? Na medida em que a gente coloca e atribui as nossas ações ou orienta as nossas ações através dos valores que a gente compartilha, né? É preciso saber sempre que os valores, eles nascem, crescem e morrem, né? Os valores são situacionais, são contextuais e são historicamente determinados. Entretanto, isso não valida a perspectiva de que as nossas próprias ações racionais, elas também se orientam por esses valores, independentemente se esses valores são determinados pelo tempo ou não. O que é mais importante notar é que as nossas ações racionais também são orientadas aos valores, tá bom? E do outro lado, ela também é racional, referente a fins pela expectativa de lealdade de outra parte. Então, aqui nós encontramos uma relação racional a partir de comunhão de interesses, e esses mesmos interesses vão determinar a forma como nós nos orientamos, a forma como a ação social, a nossa atitude na ação social são
orientados, principalmente nesse caso, por fins, pelos interesses e pelas formas mais compartilhadas, mas essas formas compartilhadas, elas são mais fundamentadas nos interesses das pessoas do que na emoção, do que nos costumes, mas no jogo de interesses. Pronto, estamos entendidos até aqui? Então, essas ações racionais, elas são racionais porque colocam, como eu passei aqui a dizer, porque colocam compromissos entre interesses antagônicos, né? Esses compromissos antagônicos, esses interesses, compromissos entre interesses antagônicos, ele é que vai caracterizar a uma relação associativa. Para ver, essa relação associativa é que caracteriza mais o contexto moderno que nos encontramos, o contexto moderno até que possibilita o nascimento, o surgimento da própria disciplina de sociologia, tá bom? Então, vamos repetir. A ação racional, ela é orientada de maneira racional, referente a valores, pela crença no compromisso próprio, nossos valores, né, nossas formas, os valores compartilhados, né? Os valores têm que ser compartilhados. Se a ação social é uma ação com sentido, então esse sentido só é possível através de significados compartilhados. Daí os valores também são valores compartilhados. Daí essa ação racional também se orienta para essa direção, tá bom? Mas também ela é racional referente a fins pela expectativa de lealdade da outra pessoa. É assim como também a nossa atitude na ação social é orientada a partir de interesses antagônicos e como é que esses diferentes interesses antagônicos vão conviver no mesmo contexto, no mesmo espaço territorial, geográfico, né? E aí onde faz sentido as nossas relações, as relações associativas, tá certo? Então isso é importante a gente entender de primeira. Agora, é preciso avançar mais um pouco para entendermos a concepção de Estado de Max Weber para três conceitos fundamentais que ele vai apresentar, que são os conceitos de poder, o conceito de dominação e o conceito de disciplina, né? O poder é o exercício, é a possibilidade, né? Não é a possibilidade, é o exercício de poder influenciar o comportamento do outro e adquirir obediência, né? O poder é algo, é uma construção, é um exercício que permite alguém obedecer às nossas ordens, seja por via da violência, seja por via de coerção psíquica, enfim, o poder ele é o exercício de poder, né? É o exercício de influenciar o comportamento do outro e esse comportamento do outro, através desse comportamento do outro, adquirir obediência, né? Resumindo aqui, o poder, né, é o exercício em que o agente A encontra no B a possibilidade de impor as suas próprias ordens, né, as suas próprias decisões, as suas próprias percepções, a sua condição existencial, né? Então o poder tem essa característica muito mecânica, né? Alguém obedece e outro comanda, o outro manda, o outro exige, o outro ordena. O poder tem essa característica. Já a dominação, que é a característica fundamental da relação social, da ação social, através da qual a própria sociologia deveria abordar, a dominação nada mais é do que o exercício, a possibilidade de encontrar obediência numa dada ordem de relação social, né? Então, a dominação tem a ver com a legitimidade, tá certo? Tem a ver com legitimidade, porque é a possibilidade de que o nosso comando, de que o nosso mando encontre possibilidade de obediência, né? Então a dominação aqui é um conceito mais abrangente e mais específico na medida em que na medida que ele nos permite a gente enxergar não alguém que manda e obedece, mas alguém que impõe uma certa ordem, e essa certa ordem encontra a possibilidade legítima de encontrar obediência, né? De encontrar obediência. Então a dominação tem mais a ver com a relação social ela própria, tem mais a ver com a ação social, tem com a relação social, porque ela parte de A para B e B para A. Há um consentimento no exercício do poder. Vamos usar poder aqui como um artifício, né? Tem um consentimento, tem legitimidade, tá bom? Então, a disciplina é a forma pela qual a gente consegue obedecer, os agentes obedecem uma certa ordem,
né? Então, essa ordem, ela é constituída de várias formas, seja por um quadro administrativo, seja por um quadro administrativo religioso, né? Se podemos dizer assim, né? Seja por um quadro administrativo religioso, mas, entretanto, o que se dá nesses aspectos nada mais é do que religioso. Quando digo aqui religioso, tem a ver com bom, vamos falar isso depois. Então nós encontramos aqui um exercício de dominação que pressupõe a disciplina, né, em obedecer às próprias ordens. Então, chegados até aqui, como é que então o Weber vai entender a noção de Estado, né? Para Weber, a noção de Estado, ela se encontra, primeiro, na distinção entre associação política e associação hierocrática, né? Então, o que é uma associação política? Né? O que é uma associação política? A associação política é a ordem dentro de um determinado território geográfico. Não. Associação política é a possibilidade da ordem de um determinado território geográfico esteja garantidos, né, as ordens estejam garantidas de modo contínuo, mediante a ameaça e a aplicação de coação física por parte do quadro administrativo. Então, a associação política tem a ver com a administração, tem a ver com o quadro administrativo, né? que é reconhecido nesse quadro administrativo, ele é reconhecido, quer dizer, que é legítimo, né? Quer dizer, que é legítimo, ele é reconhecida a legitimidade desse quadro administrativo de garantir a aplicação, garantir a manutenção da ordem, né, dentro de um território, através da aplicação de coação física ou ameaça, né? As próprias leis, elas já são uma ameaça, né? Elas são, no fundo, as leis são uma ameaça, são as formas que se encontram para gerir os comportamentos, as atitudes das pessoas, de modo que a convivência seja a parte fundamental. Por isso, trata-se aqui de uma associação política, né? A diferença de associação política e associação hierográfica é que a coação na associação hierográfica, ela é psíquica. Não é física, mas é psíquica. Por isso aí faz sentido que o quadro religioso das igrejas, por exemplo, façam parte também do conceito de associação, mas um certo tipo de associação que é uma associação hierocrática. Tá certo? Os clérigos, né? O Vaticano, bom, qualquer autoridade religiosa que, através de comoção psíquica, eles acabam influenciando as pessoas e garantir a manutenção da ordem. Então, essa aqui é a diferença. Então, a associação política já não. A associação política, ela é feita dentro de um território geográfico específico que tenha como característica a garantia de modo contínuo, né? Não é só uma coisa, não é só uma coisa situacional, não é uma coisa que acontece num determinado período de tempo, não, mas é uma manutenção contínua da ordem, né? Manutenção contínua de garantia da ordem. Na verdade, essa aqui é a palavra fundamental. Manutenção contínua, quer dizer, manutenção contínua da ordem, né? Isso pode ser através da ameaça, né? Porque se você não age de acordo com a ordem estabelecida, você vai ter sanções, vai ser retirado a liberdade, por exemplo, né? E até coação física, né? A tortura também faz parte, enfim, tem vários outros elementos que fazem parte desse pacote de gestão, mas a diferença entre a associação hierocrática da política é que esta última, a associação política, ela é garantida pelo quadro administrativo, tá certo? Então, a partir daqui a gente vai entender o que é o Estado para Weber. Na verdade, a característica fundamental, ou o elemento fundamental, ou a representação essencial, vamos lá, essencial não, mas a única representação possível de ser caracterizado como associação política é o Estado, né? Então, o Estado é uma empresa,
né? É uma empresa no sentido de que ela é orientada para fins, né? Ela é orientada para fins, seja qualquer fim que for, né? Garantir a convivência sã, enfim, garantir uma economia saudável, garantir a redistribuição, enfim, independente da concepção, mas ela é uma empresa no sentido de ter em vista um certo fim, né? Por isso o Estado é uma empresa. Então, o Estado é uma associação política, né? É uma associação política e é uma empresa com caráter de instituição política, né? Uma instituição política, e o Estado é ele próprio uma instituição política, né? Que faz parte, ou melhor, que é caracterizado por uma associação política dos indivíduos, né? Onde as suas ações são orientadas de maneira racional, referente a fins em busca da lealidade e expectativa da parte, né? Por isso, para garantir isso, a Weber vai lastrar essa sua definição. Vamos colocar aqui uma definição completa do que ele colocou, né? O Estado é uma empresa com caráter de instituição política quando e na medida em que o quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo de coação física para realizar as ordens vigentes. Então, o Estado é que deve ter o monopólio, né, da coação física. Mas esse monopólio, ele é legítimo, ele é aceite, ele é delegado, ele é reconhecido no contexto da relação social, no contexto da associação política, né? Não é algo que só ocorre porque alguém decidiu, não. O seu exercício de poder, o seu exercício de dominação, ele é reconhecido enquanto tal. Então, o Estado, aqui temos, já entendemos o que para Weber significa Estado. É uma associação política, né, que é orientada, né, pelas determinações racionais, que é determinada pelas orientações racionais com relação a fins. Por isso tem uma característica de uma empresa, que garante a ordem de modo contínuo, né? Que garante a ordem de modo contínuo. Então, o Estado, então, ele reclama para si, reivindica para si. Okay? Não é que o Estado tem esse poder, como certas definições ocorrem aí. Tipo, o que é Estado? Então as pessoas resumem tudo. O Estado é quem possui o monopólio da violência. Essa justificação não é weberiana. Essa definição não é weberiana. É algo inventado, é algo imaginado, né? A definição weberiana é mais racional, é mais relacional, né? E é mais sociologicamente plausível do ponto de vista científico. Por quê? Porque não é que isso ocorre, mas ele reclama para si, né? E na medida em que o quadro administrativo, né, desse mesmo Estado, ou que constitui o Estado, ele reclama para si. E com o êxito, né? O êxito aqui tem a ver com a aceitação, né? Com a permissão, que reclama para si um monopólio legítimo, e tem a ver com a aceitação também. Tem que ser um monopólio legítimo que as pessoas reconhecem enquanto tal. Por isso é dominação, a aceitabilidade da ordem, a aceitabilidade do exercício do poder, vamos dizer assim, o monopólio legítimo de coação física para realizar as ordens vigentes. Então, o que nós temos aqui? Esses exercícios, temos aqui primeiro que isso tem a ver primeiro com a manutenção da ordem, né? Realização de ordens vigentes, mas dentro de um território determinado por um território geográfico. A legitimidade desse exercício do monopólio da violência tem a ver com a associação política que caracteriza um determinado território, geograficamente falando, né? Então, o que ocorre, por exemplo, no Brasil, que o Trump quer influenciar, acha que distorce a concepção moderna do Estado, não respeitando a autonomia dos Estados, é um comportamento que vai contra a definição moderna do que é uma associação política, porque isso tem a ver com território, tem a ver com legitimidade, tem a ver com associação política, tem a ver com o quadro administrativo que é reconhecido como tal pelos participantes na associação política. Então, o que o Trump está fazendo assim não é aceitável,
né, do ponto de vista da construção moderna do Estado, pelo menos Estado moderno que até agora foi observado. E é preciso ver que isso aí é um processo, né? Por isso o Beba usa na medida em que, porque é um processo e é uma ideia, é um tipo ideal, é a aproximação com a realidade, construções mentais que permitem a aproximação com a realidade, né? As leis, por exemplo, a Constituição da República, são construções que procuram se aproximar da realidade de modo a orientar as ações, a ação social, de modo a dar característica institucional uma relação social. Tá certo? Então, isso eu queria trazer para vocês hoje. Desculpa pelo barulho, espero que não esteja tão forte assim, que tenha sido entendido. E vamos para o próximo vídeo, né? Não sei o que vou falar, mas acho que para Veba já é o último, não podemos só trabalhar com Veba, né? Então, eu quero que você se inscreva no canal, deixe vossos comentários, vossas críticas e sugestões e nos ajude a crescer. Compartilhe com amigos, familiares, principalmente colegas, estudantes, enfim, isso é fundamental para o canal, mas também para a própria sociologia, tá certo? Então, até o próximo vídeo e fiquem bem.